Meu nome é Valdir, eu faço licenciatura em filosofia e eu estou quase arrependido de ter submetido meu trabalho, dado o que eu vi antes de mim aqui, né? Meu Deus do céu. Quanta gente boa aqui falando. Por outro lado, orgulha a gente, né, da Universidade Federal ter esse padrão que tem, né, a nível nacional e internacional. Eu vou falar da filosofia comunitarista, que talvez eu possa afirmar que ela é bastante desconhecida, a filosofia comunitarista. Portanto, eu vou falar do nascimento dela, ela é bastante recente, a filosofia. Aqui é só dar um enter que passa para o próximo, né? Nossa, tinha. Tá, beleza. Ela é bastante recente e eu não sei, eu talvez possa afirmar de que não houve recepção no Brasil, mas não sei dizer o porquê, né? Ela nasce nos Estados Unidos, eu já vou fazer essa referência, e se expande pela América do Norte, também pela Europa, especialmente na Alemanha e também na Espanha, e na própria América Latina, países como Colômbia e Uruguai. No Brasil existem trabalhos mais ligados ao direito, alguma coisa muito rara na educação, mas muito rara sobre isso aí. E eu acho que ele é um tema interessante. O comunitarismo, a filosofia comunitarista, ela surge aproximadamente na segunda metade, final da primeira metade dos anos 70. E ela deve o seu nascimento fundamentalmente ao John Rawls, ou seja, o comunitarismo só existe devido à crítica que faça à obra de John Rawls. Então a gente precisa voltar um pouquinho e tentar explicar o que fez John Rawls, para depois falar do surgimento do comunitarismo. Qual é o ambiente do John Rawls? As décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, elas foram tremendamente agitadas. Aquilo que se entendia até então como uma espécie do fim do liberalismo, fim no sentido de que não há mais nada para se pensar. Está aqui o ideal de mundo, de história, está nos Estados Unidos, porque aqui a gente vive de forma... vive bem, de forma harmônica. Isso faz água quando na década de 50 e 60 começa a eclodir lá, e vocês sabem disso, imensos movimentos de rua até então impensáveis nos Estados Unidos. Movimentos fortes, movimentos de agressão, de depredação e coisa e tal. Mulheres, negros, direitos civis de todas as ordens e também, principalmente naquele momento, em oposição à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Nesse contexto, o pessoal começa a dizer: morreu o liberalismo. A gente achava que o liberalismo era o fim da história, não é, devido a essas crises aí. É nesse contexto que vai se levantar John Rawls e vai escrever uma teoria da justiça, nesse recorte que me interessa aqui. John Rawls tem outras tantas coisas importantes que ele tem. O que vai fazer John Rawls? E aqui é importante uma observação. O John Rawls ele é uma espécie de fundador do que a gente vai chamar de liberalismo filosófico. E talvez eu repita várias vezes essa expressão aqui, liberalismo filosófico, porque não é liberalismo político. Não é. Por mais que depois nós vamos ver que a maioria dos comunitaristas, ou dos novos comunitaristas, da terceira geração dos comunitaristas, estão ligados à chamada esquerda, ao socialismo, ao marxismo, não é verdade dizer que os liberalistas filosóficos estão ligados ao conservadorismo, à direita, não. O próprio John Rawls é alguém que na sua vida acadêmica, coisa e tal, sempre defendeu os direitos humanos, mas ele quer outra coisa. Ele quer sustentar que não está morto o liberalismo. E como é que ele faz isso aí? Ele cria uma teoria que, segundo ele diz, é tremendamente kantiana, no sentido de universalismo, onde ele diz que não está morto o liberalismo, o que nós temos que fazer é estabelecer
os ideais de justiça ou do justo sobre novos parâmetros. E como que ele faz isso aí? Ele defende a chamada justiça como equidade. Diz ele assim: ora, se todos nós estivermos, e aí vem uma frase conhecida que vocês devem saber, sob o véu da ignorância, se a gente não souber o nosso lugar na sociedade, se a gente não souber nada, se a gente é pobre, se a gente é rico, qual é a nossa profissão, aí ele constrói uma série de argumentos para dizer, a partir desses pressupostos, nós vamos ser capazes de todos decidir da mesma maneira. O que o comunitarista vai dizer? Ele vai dizer, ora, essa tua teoria, ela é bonita, construída assim, ela vai chegar num bom termo. Agora, na vida real, as pessoas não decidem sob o véu da ignorância, elas são pessoas reais, concretas, comunidades reais. Então, comunitarismo vem da ideia de comunitarismo, vem da ideia de comunidade. 5 minutos, vai me avisar, né? Eu vou avisar. Tá. O que eu já tenho aí? 6. Já tá bom. 6. Tem lá. A ideia de comunidade, talvez não, talvez porque existem outros autores. Eu estou seguindo o Kinlick aqui. O Kinlick estabelece 3 períodos da ideia de comunidade. O primeiro é quando praticamente surge essa expressão, trazendo para as humanidades, que é com Ferdinand Tönnies, lá no final do século XIX, onde até então se falava apenas de sociedade, e ele vai dizer ao Tönnies, não, peraí, tem 2 coisas diferentes. Uma é sociedade, outra é comunidade. Uma é sociedade, é o amplo, é o geral, é o teórico, é o abstrato, é o frio. Outra é a comunidade, é o focado, é o concreto, é o real, são pessoas de verdade. Essa é a primeira fase. A segunda fase é uma desgraceira, é a fase da Alemanha nazista. É uma desgraceira. É quando eles apanham esse ideal de comunidade para dizer, vamos defender os valores da comunidade, no caso da comunidade alemã, coisa que nem o Tönnies e nem a terceira geração nunca defendeu, que é defender a sua comunidade. A ideia é defender o ideal de comunidade, não a minha comunidade. Não a minha comunidade, defender todas as comunidades. Que foi esse segundo período que deu no que deu. É por isso que é o que um cara como, que vocês já fizeram referência aqui, o Axel Hohner, que é um alemão, que ele tem texto sobre comunitarismo, ele é, digamos assim, um comunitarista restrito. Ele tem uma entrevista que ele fala assim, eu, enquanto alemão, eu tenho que tomar muito cuidado para defender o comunitarismo, visto o que aconteceu no meu país, os exageros da apologia à comunidade. O terceiro período é o período que eu acabei de descrever. A partir da crítica de John Rawls, vão surgir as pessoas que vão se levantar nos Estados Unidos, portanto, nasce nos Estados Unidos o comunitarismo. Quase todos eles que eu vou fazer referência aqui, pessoas ligadas à esquerda, acho que nem eram sociais-democratas. O Mike Walzer não era, o Mike Walzer era marxista. Tá? E vão se levantar para dizer para o Rawls, tu está falando de quem? Justo para quem? De qual grupo humano que tu está te referindo? Quem são esses comunitaristas? São vários. O Mike Walzer, talvez o principal deles, que escreve... Eu vou falar só da obra, a obra de todos eles é muito grande. Qual é que eles se demarcam e se definem como comunitaristas? Mike Walzer, Esferas da Justiça. Michael Sandel, O Liberalismo e os Limites da Justiça. Amitai Etzioni, Uma Nova Regra de Ouro. Charles Taylor, Argumentos Filosóficos e Hegel e a Filosofia Moderna, e está faltando Alasdair MacIntyre, Depois da Virtude. Basicamente são esses 5 aí. Não há uma unidade entre eles. Eu tentei, assim, grosso modo, colocar algumas características mais ou menos comuns do que diz o comunitarismo. Mas, falando muito rapidamente deles, assim, ó, é curioso que desses 5 que eu falei, o único que bate no peito e diz eu sou um comunitarista é o Amitai Etzioni.
que tem esse livro, Uma Nova Regra de Ouro. Eu vou pegar meus óculos aqui, que eu não lembro de cabeça a Nova Regra de Ouro. Deixa eu ver aqui como é que é. Não sei se, eu acho que está numa outra folha aqui. Só um momentinho. Tá aqui, ó. A Nova Regra de Ouro fica assim, ó, pro Tizone. Respeita e respeita e defende a ordem moral da sociedade, da mesma maneira que espera que a sociedade respeite e defenda a tua autonomia. Ele, inclusive, tem uma associação aí, plataforma comunitarista. Mas isso aí não quer dizer muito, o fato dele bater no peito e dizer eu sou comunitarista, porque, por exemplo, o McIntyre, ele é inegavelmente, primeiro, é o mais aristotélico de todos. Por que eu falo o mais aristotélico? Porque o comunitarismo está baseado em Aristóteles, Hegel e Tomás de Aquino. Pelo amor de Deus, não me façam pergunta de Hegel, que eu não sei de quase nada. Mas ele está baseado nesse pilar, Aristóteles, Hegel e Tomás de Aquino. Mas McIntyre, Alasdair McIntyre, sem sombra de dúvida. E ele é um cara o mais radical de todos, em termos de ideia de comunidade. A ponto assim, ó, e o McIntyre também, talvez, eu não sei, às vezes as pessoas têm curiosidade, o que tu está te referindo como comunidade? É isso, aquilo? Geralmente os comunitaristas não têm essa delimitação, pode ser até uma nação. Eu acho que a URGS pode ser a comunidade, e se a URGS não for a comunidade, pode ser o IFCH, pode ser uma comunidade. Não tem. O McIntyre, sim. Ele é um cara que diz assim, ó, comunidade, como ele é um neo-aristotélico, o que ele quer recuperar, o McIntyre? Ele quer recuperar aquilo que tinha nos gregos, lá em Aristóteles, que ele chama de bem interno. Segundo McIntyre, os gregos portavam um bem interno. Eles não precisavam aprender com o professor o que é o certo e o que é errado, portavam um bem interno. Ele diz, o McIntyre, que isso existe ainda, não está perdido, mas apenas nas pequenas comunidades. E aí ele vai ser radical. Pescadores, professores de escola pública, pequenos empresários, artesãos, esses. Aí o pessoal tem uma entrevista, não é nesse livro, que perguntam para ele, mas tu não acha que isso aí é impossível? Tu querer te dirigir a um mundo que não existe mais, de artesãos, de pescadores? E ele responde para a repórter, é para eles que eu estou me dirigindo. Os outros não precisam me ler. Não precisa, se não quer ler, não precisa ler. É para esses pequenos, pobres, que eu estou me dirigindo. Mas, de qualquer maneira, e talvez o Michael... então o McIntyre é aquele que defende uma ideia forte. O Michael Sandel, fundamentalmente, ele vai dizer que não existe a ideia de justiça, só existe comunidade. Porque o grande debate que vai haver entre eles é o que vem antes, o bem ou o justo? Para o liberalista filosófico, é o justo. Para o comunitarista, não, é o bem. O bem é anterior ao justo. Então, vou tentar traçar aqui. Algumas características comuns. Primeiro, essa centralidade da ideia de comunidade. Repito, não tem uma delimitação física. Pode ser até um país inteiro, pode ser um bairro. Mas o que eles estão dizendo é que essa comunidade, no segundo item que está ali, ela não é fabricada como se propõe o liberalista filosófico. Ela já está, ela é formada historicamente pela cultura, ela vai se constituindo, ninguém inventa uma comunidade, está escancarado que ela existe. A filosofia moral, a partir de Hegel, mostra que os sujeitos em sociedade podem estar vinculados por princípios comuns. Uma comunidade não é uma simples reunião ou adição de indivíduos. Seus membros têm fins comuns ligados aos valores ou às experiências compartilhadas. Não há neutralidade na ideia do justo. Muito importante isso, a importância da história e da cultura daquele povo. As pessoas não buscam uma história e uma cultura, isso é constitutivo. Essa é a oposição deles ao liberalismo filosófico, que tenta construir uma teoria para um povo hipotético que não existe, ou que vai existir, ou que sonha. O comunitarismo diz, não, a comunidade já existe, nós temos que respeitá-la. E as liberdades fundamentais têm de estar enraizadas na experiência da vida em comum. Aí a parte mais complicada, eu já vou encaminhando para o final,
São muitas oposições entre o comunitarismo e o liberalismo filosófico. Mas, fundamentalmente, isso, o que vem antes, o bem ou o justo. Eu peguei uma definição aqui da Canto Sperber que eu achei melhor, por mais que você saiba, né, o que é a ideia de bem ou de vida boa. É a busca dos homens por um fim último que, ao atingi-lo, estaria realizada a perfeição humana. A busca do bem, nesse caso, se identifica com a felicidade humana, cujo objeto é o conjunto de toda uma vida. Portanto, não é um momento ou um episódio. O que é o justo? O justo é a avaliação das condutas humanas e o seu ordenamento. Os homens, para viverem justo, necessitam de normas que estabeleçam o que é permitido ou não na vida em sociedade. Qual é o problema que vai dar isso aí? O comunitarismo, portanto, para ele o bem vem antes do justo, pois se compreendermos que é na comunidade que as pessoas desenvolvem as suas capacidades tipicamente humanas, então não faz necessário priorizar as obrigações com o grupo ao qual está vinculado. Um exemplo, talvez muito prosaico para a gente entender isso aí, por que o bem vem antes do justo, é só a gente pensar numa família, não pode ser família, pode ser um grupo de amigos, não importa, vamos pensar uma família, onde o que está em jogo ali não é o justo. Não é tu vai lavar o prato hoje porque está na lei aqui. Tu vai me dar bom dia porque está escrito aqui, é justo. Tu vai me respeitar. Não, as coisas não são assim. Não funciona assim. As pessoas, nos seus relacionamentos, isso aí é natural, é orgânico. Ou não funciona. Quando tu vai colocar o justo antes, se isso serve para a família, o comunitarista está dizendo que serve para a comunidade mais ampla também. Essas obrigações são tão ou mais importantes que os direitos individuais e não podem ser pensadas como um acessório do justo. O justo é importante, mas ele deve brotar dos contextos específicos. Vocês estão entendendo a minha insistência do justo, justo, porque o liberalismo filosófico, eu falei do Rawls, mas tem a versão do Dworkin também, tem a versão do Kilica. Todos eles vão colocar o justo em primeiro lugar. É por isso que eu estou fazendo essa insistência aqui. Aí tem uma coisa do Estado aqui que eu não vou ler, as pessoas sempre valorizam o Estado. Qual é a questão? Qual é a crítica principal que é feita ao comunitarista? Olha, se nós temos que respeitar as comunidades, mas então isso aí virou um relativismo. Porque qual é a função do Estado? O Estado não tem função. Quer dizer, tu na tua comunidade tu faz o que tu quer, tu faz o que tu quer, tu faz o que tu quer. Quer dizer, o que o comunitarista responde? Ele inverte isso aí. Ele diz não. O Estado, ele tem por obrigação respeitar as diversas formas de vida distintas. É obrigação do Estado respeitar essas comunidades. Se isso é feito e isso deve ser feito, naturalmente, cada comunidade vai respeitar e vai seguir as leis do Estado. Mas a obrigação primeira vem do Estado, não vem da comunidade. Então, ali terminando, uma M. Gutmann, né? Enquanto os antigos comunitaristas seguiam Marx e sua vontade de transformar o mundo, os novos comunitaristas voltam-se a Aristóteles e Hegel. Eu tenho tempo ainda? Tem tempo. E seu desejo de reconciliar os homens com o mundo. Eu tenho aqui, talvez, um curso de filosofia, isso aqui interesse mais, mas aí eu vou ter que dar uma coladinha aqui, tá? Por que Aristóteles, Tomás de Aquino e Hegel? Um minuto só. O que vocês querem? Escolhe Aristóteles, Tomás de Aquino ou Hegel? Hegel. Vamos de Hegel então, pronto. Por que a influência do comunitarista? Por que o comunitarista se baseia em Hegel? É um erro imaginar, é tudo Hegel agora, tá? É um erro imaginar que a filosofia só tenha de se ocupar de abstrações, de generalidades ocas, já que o próprio sentido da vida é concreto. Isso é famoso, não é? Do Hegel. O sentido da vida é o concreto. Número 2, sustentar uma verdade abstrata é falsear a verdade. A sã razão humana somente visa ao concreto. 3, é no seio de uma comunidade, não é palavra minha, do Hegel, é no seio de uma comunidade real que as pessoas podem buscar compreender-se em sua complexidade. 4, são só 5. O interesse
de todo aquele que investiga sobre as coisas humanas não pode ser outro que não aquilo que aparece em primeiro lugar e de forma imediata. Nossa própria atitude deve ser de quem recebe o existente. Eu gosto disso. Nossa própria atitude deve ser de quem recebe o existente e afasta de si a tendência de conceber. 5. A vida ética representada pelas formas práticas de se viver, que começam na família, passa à sociedade civil, finalmente dirige-se à vida política. A vida ética, entre aspas, possui como característica importante uma espécie de desinteresse natural, exemplificado pelo filósofo alemão Hegel nas relações familiares. E só para concluir, o que traz daqui? A filosofia prática. O que vai fazer, eu não tenho tempo mais, Michael Walzer? Ele vai dizer, ok, justiça, tranquilo, mas não é assim justiça para todos. O Walzer vai estabelecer 11 esferas da justiça, que vai ter lá educação, saúde, afiliação. Como é que em cada um desses sistemas nós podemos pensar uma justiça? Obrigado. Obrigado, Valdir. Temos questões? Se não, eu tenho. Ai, meu Deus. Eu estou interessado que você fale mais sobre a questão da sobreposição de comunidades. Que aqui a gente tem uma comunidade de discentes, você estava antes falando, o UFCH podia ser uma comunidade, o Departamento de Filosofia podia ser uma comunidade, e como é que fica essa sobreposição? Indo para comunidades maiores, se a gente puder conceber a nação como uma comunidade, a cidade, etc. Como é que fica essas relações de poder, justamente porque existe um conflito, e por mais que haja toda a boa vontade do mundo da gente cooperar, etc., sempre vai ter uma disputa de poder ali, de discordância e tal. E não estou pressupondo que para os comunitaristas não tenham uma teoria também sobre justiça que intermedia essas relações. Né? Mas consegue desenvolver? O McIntyre é um comunitarista, desculpa aí pelo meu celular. O McIntyre é um comunitarista que ele, para mim, ele é sedutor, mas, como é que eu vou dizer? Mas não é uma boa amizade. A palavra é essa. Não sei se vocês já tiveram um amor, uma paixão assim, nossa, mas não vai dar certo esse negócio aí. Porque o McIntyre, ele talvez te responderia que, olha, ele te perguntaria onde é que fica esse negócio URGS aí? Não, é uma grande cidade? Que tamanho tem a cidade? 1,5 milhão de habitantes? Então, não sei, meu filho, se dá para pensar. Eu acho que não dá para pensar comunitarismo. Eu digo sedutor no sentido de que, às vezes, não sei se alguns de vocês, a gente se sente atraído por alguns espaços que ainda vivem, quiçá no interior do Rio Grande do Sul, ainda no iluminismo, num pré-iluminismo assim. Mas eu não sou ingênuo, pessoal. Esses lugares assim que me atraem, né, que me emocionam, quando eu chego bem isolado, eu sei que ali está tapado de preconceito, de racismo, de um monte de coisa. Mas tem isso aí. Então, o McIntyre, talvez eu não consiga te responder, mas a partir da perspectiva do Michael Walzer, o que ele diria? Ele diria que nós temos que, se tu está perguntando aqui da URGS, ele diria o seguinte, ok, quais as esferas que nós temos aqui? A primeira delas é a esfera da educação. Aí ele analisar assim, quais são os acordos que é possível a gente chegar para que nenhuma pessoa, que essa coisa é complicada, para que nenhuma pessoa passe na frente da outra. Ele diz assim, que o problema não é a existência do dinheiro na sociedade, por exemplo, mas o problema é alguns querer o predomínio. Essa é a palavra-chave dele, do dinheiro em relação às outras coisas. Eu acho que eu não te respondi. Eu estou tentando dizer que, não tendo um espaço delimitado, eu acho que nós... Vou tentar ser prático como é o Michael Walzer. Eu acho que é possível a gente pensar vou ser bem prático, numa universidade onde a gente tem um sentido comunitário e outras que nós não temos. Sentido comunitário no sentido de fraternidade, que seja.
de amizade, de busca de coisas em comuns, de solidariedade, e outras que pode ser que não tenha. A URGS tem ou não tem? Eu acho que tem, mas pode ser que não. Eu esteja enganado. Isso aí vai da observação, que nós estamos partilhando coisas em comuns aqui. Ok. Muito obrigado novamente. É isso? Obrigado.